Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Você pode ser cristão de uma denominação evangélica, de uma denominação protestante, católico romano, ou de uma igreja ortodoxa grega, ou anglicana, ou ortodoxa russa. Qual delas? Qual a melhor? Qual a que veio primeiro? Qual a que uns querem dizer que é legítima? Qual delas que os homens pretendem dizer que é a verdadeira igreja? Eu vou dizer com toda a certeza a você. Se alguém é cristão, eu vou repetir, se alguém é realmente cristão, pertence a uma igreja que todos os cristãos pertencem e a qual não podem deixar de filiar-se. Chama-se Igreja como Corpo Místico de Cristo, ou Israel de Deus, também chamada Noiva de Cristo. Quando nós falamos nessa igreja, as pessoas às vezes ficam um tanto confusas, porque ela só conhece a sua igreja católica ali depois daquela esquina, ou a igreja batista do seu bairro, ou a igreja anglicana, mas nós estamos falando de uma coisa que foi criada por Deus desde a eternidade, que é a igreja como o corpo místico de Cristo. É aquela igreja que não é institucional. Ela não foi criada por homens em nenhuma época. Ela foi criada por Deus na eternidade. Por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, como projeto perfeito de resgate e congregação de todos os santos. Santos, que eu digo aí, são separados os salvos, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações, de todos os continentes e de todos os séculos. Essa igreja é a igreja superlativa, é a igreja superior, que você tem que amar e que você tem que defender. É a verdadeira igreja espiritual, que congrega todas as almas salvas pelo sangue remidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela foi criada na eternidade, e foi criada antes mesmo do nascimento de Jesus, e fica aí essa polêmica agora. Alguém vai dizer: esse sujeito está fazendo confusão. Mas você pensa que o corpo místico de Cristo, o chamado Israel de Deus, congrega não apenas cristãos, mas congrega todas as almas salvas no Antigo Testamento, na promessa de um Messias, na promessa de um Salvador. Então, você vê que a dimensão de igreja, quando nós elevamos isso às mãos de Deus, aos critérios de Deus e aos lugares mais altos, as nossas igrejas evangélicas, as nossas igrejas protestantes, as igrejas anglicanas, a igreja católica apostólica, tudo isso fica subordinado a uma força superior, a princípios muito acima dos princípios que regem cada uma dessas igrejas citadas. A igreja como corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus, repito, congrega todos os homens e mulheres de todas as nações, de todas as etnias, de século após século, daqueles que foram salvos pelo Cristo ressurreto e salvos pelo Cristo na promessa de um Messias, na promessa de um Salvador.
Essa é a igreja que nós temos que pertencer. Quer dizer que eu não posso pertencer a uma igreja batista ou uma igreja católica? Eu não estou dizendo isso. Quando nós começamos a falar em igreja católica, igreja batista, igreja evangélica, igreja protestante, nós saímos do patamar mais alto espiritual e descemos ao rés do chão. As chamadas igrejas históricas, as igrejas institucionais. Não, mas a igreja do Vaticano, a igreja católica, é acima de todos, é a mãe de todas as igrejas. Aí dizem os protestantes, não, porque nós cumprimos o verdadeiro evangelho, nós somos cristãos também. Acontece que a verdadeira igreja, como eu disse, ela nasceu na eternidade. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, está disposto: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual fostes constituídos bispos, para apacentardes a igreja que Deus adquiriu com seu próprio sangue. Está aí uma referência a todas as lideranças do mundo e de todas as épocas, de todas as denominações. Por mais que isso possa mexer com os interesses ou até as vaidades de um ou de outro, do lado A ou do lado B. A recomendação de Deus é que a igreja foi adquirida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz e a, digamos, igreja foi trazida ao nosso entendimento, ao entendimento mais histórico, digamos assim, nós vemos que ela é anterior a todas as igrejas. A igreja espiritual, criada por Deus em Jesus Cristo crucificado e ressurreto, ela é superlativa e anterior a todas as igrejas. A católica, a protestante, a evangélica, a copta, a ortodoxa grega, a ortodoxa russa, a anglicana, etc, etc. Essa igreja espiritual, ela não é denominacional. Ela congrega todas as almas salvas em Cristo Jesus. E dessa igreja você não pode sair. E contra essa igreja não adianta lutar. Porque lutar contra essa igreja é lutar contra a legitimidade de Deus. É lutar contra a oferta de Deus para todos nós seres viventes. Todos nós. Não adiantam as nossas vaidades e os nossos interesses denominacionais. Cristo é superlativo a tudo isso. A vontade de Deus é soberana sobre todas as cabeças. Esteja você centrado na Península Itálica, esteja você centrado em Jerusalém, Cristo está acima de tudo e acima de todos, e desde a eternidade até a eternidade. Todas as igrejas institucionais, históricas, vamos dizer assim, estão aqui a serviço de Jesus e estão sob os auspícios, sob a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nasceu a igreja, em termos terrenos, em termos assim históricos, com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos estabelecer. Podemos dizer que aquele fenômeno de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, historicamente, também é considerado como sendo o surgimento da igreja na face da terra. Embora, já no caso, exista uma igreja no nível espiritual. Mas a igreja na face da terra surgiu realmente nos anos 30,
em Jerusalém, na Ásia Menor. Jerusalém, Betsaida, Corazim, no caso Antioquia da Pisídia, também Alexandria, em todos esses lugares, durante o primeiro século, espalhou-se a igreja cristã, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque durante o primeiro século não tinha igreja protestante, não tinha nenhuma igreja evangélica, não havia nenhuma igreja católica romana e não havia nenhuma igreja copta, não havia nenhuma igreja, enfim. O que havia era cristianismo, cristocentrismo neotestamentário. Nos anos 30, em Jerusalém, no fenômeno de Pentecostes, ou se você quiser, após a morte e ressurreição de Jesus, nasceu uma igreja histórica e essa igreja era cristã. Muitos historiadores podem chamá-la ou querem chamá-la de católica, apostólica, cristã. Eu não estou dizendo católica, apostólica, romana. Católica, apostólica, cristã. Porque não tinha nada de romana. Porque Roma estava muito longe ainda, no tempo e no espaço. Nos anos 30, começou a disseminar-se o cristianismo por toda a Ásia Menor. Aquele cristianismo que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja que é descrita nas cartas e nas epístolas de Paulo, principalmente. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é protestante, ela não é evangélica e ela não é católica, apostólica, romana. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja de Deus. Muito acima dos nossos interesses, concepções e nossas defesas. E as nossas espadas levantadas para defender essa ou aquela denominação quebram-se perante essa grande verdade. Então, nos anos 30, começou a disseminar-se por toda a Ásia Menor o cristianismo, e que nunca conseguia penetrar na Península Itálica, em Roma. Durante todo o primeiro século, toda a tentativa dos cristãos entrarem em Roma, eles eram mortos. Nos anos 90, eles foram mortos por Nero, que os matou, queimou muita gente cristã. No primeiro século não havia nenhuma igreja cristã organizada ou liderada em Roma. A carta de Paulo aos Romanos, escrita lá pelos anos 50, 55, me perdoe aí se há alguma imperfeição, ele dirige essa carta a pessoas cristãs aparentemente dispersas e sem uma liderança muito evidente. Pela ética de Paulo, ele levou a essa carta a um povo disperso em Roma. Não havia uma igreja cristã romana, não havia uma igreja católica, apostólica romana. Não. Durante o primeiro século, só havia cristianismo. Nem evangélico, nem protestante, nem anglicano e nem católico apostólico romano. E durante o segundo século também. E durante o terceiro século também. No começo do quarto século é que Constantino permitiu, tolerou o cristianismo na Península Itálica, em Roma, para ajudar na recuperação do Império Romano. Constantino não converteu-se ao cristianismo.
Isso é uma coisa muito discutida, mas tudo indica que ele foi adorador do Rei Sol até os seus últimos dias de vida. Mas ele aceitou esse cristianismo que vinha de Jerusalém e permitiu que ele se tornasse sincrético com aquele paganismo que reinava em Roma. Sim, enquanto no primeiro século havia cristianismo na Ásia Menor, havia paganismo a deus Mitra e a deusa Ísis em Roma. Mas no começo do quarto século, Constantino permitiu esse sincretismo e houve um fortalecimento da religiosidade no Império Romano. Aí começou-se a disseminar uma igreja com dogmas e com princípios também cristãos. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não foi a origem do cristianismo, exato, porque o cristianismo nasceu na eternidade. E quando nós queremos dar um caráter histórico à verdadeira igreja cristã, nós temos que remontar aos anos 30, a Jerusalém, a Ásia Menor. E ao primeiro século, século da pureza apostólica, século de um cristocentrismo muito acentuado, e que foi responsável, se não me engano, por mais de 5 ou 6 milhões de pessoas convertidas em toda a Ásia. E a igreja cristã nasceu, na verdade, como seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos, no seio da comunidade judaica. Então, nós cristãos, os mais primitivos, nascemos no seio do judaísmo, onde muitos judeus se converteram ao cristianismo e foram chamados de seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos. Em Antioquia é que nós fomos chamados de pequenos cristos, ou cristãos, ou cristones. Então, você vê que a origem da verdadeira igreja, historicamente, é da Ásia Menor, não é da Península Itálica, não é de Roma. Todos os historiadores sabem disso. Então, querer chamar para a igreja evangélica, ou católica, ou protestante, a legitimidade da sua origem é pecar contra os homens e pecar contra Deus. Porque a origem da igreja, ela é do alto, ela é essencialmente espiritual. A Igreja Católica Apostólica Romana apareceu do sincretismo do cristianismo com as práticas pagãs que já haviam em Roma. Depois, esse sincretismo foi se depurando e a Igreja Católica Apostólica Romana disseminou-se como uma igreja poderosíssima e preservadora dos princípios cristãos. Preservadora, sim, dos princípios cristãos. Aí o grande mérito. E houve muita guerra, houve muita morte para a preservação dos escritos e dos princípios cristãos pelo próprio Império Romano. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não é mais lícita nem menos lícita. Ela é subordinada à vontade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E as igrejas protestantes e evangélicas são igrejas cristãs que vieram da reforma, do desligamento da Igreja Católica Apostólica Romana, e são, no caso, igrejas que voltaram aos primórdios cristocêntricos neotestamentários da Ásia Menor. Tanto que o nosso livro de referência, digamos assim, dos protestantes evangélicos é o livro de Atos dos Apóstolos. Não é nenhum livro evangélico, não é nenhum livro protestante. É o mesmo livro que serve à Igreja Católica, às igrejas protestantes
e a Igreja Evangélica, porque é um livro que fala das maravilhas de uma era chamada Era da Pureza Apostólica. Assim, então, a verdadeira igreja é, antes de tudo, espiritual. Corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. E todos nós, protestantes, evangélicos e também católicos, somos igrejas históricas. Igrejas nascidas pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhum de nós detém a verdade. Nós temos responsabilidade perante as Escrituras e perante o Espírito de Deus e perante o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, de preservarmos e disseminarmos a verdade do Evangelho, a verdade transformadora e salvadora, acima de nossos interesses, acima de nossas vaidades. Todos nós, cristãos, sejam protestantes, sejam romanos, sejam anglicanos, sejam evangélicos, não importa. Todos nós fomos gerados na eternidade, no coração de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, para o resgate dessa humanidade. E todos nós somos corresponsáveis nessa grande luta. E a Igreja Católica Apostólica Romana teve uma grande contribuição histórica na preservação de escritos, dos pergaminhos, da formação do cânon. Então, os nossos parabéns também à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a Igreja original e verdadeira vem do alto, ela vem de Deus. Então, que todos nós entendamos isso e não chamemos para nós mérito nenhum, mas que todo mérito seja colocado aos pés do Cordeiro, aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que você, no caso, compreenda o conteúdo e o real motivo dessa mensagem. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.